Converso agora com Marco Aurélio Safadi, que é infectologista e presidente do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Safadi, seja bem-vindo ao UOL News. Uma ótima tarde para o senhor. O que a gente já pode falar sobre esse assunto, né? As pessoas às vezes ficam confusas, porque chega uma orientação inicial, depois há uma mudança. Queria que o senhor deixasse isso mais claro, por favor, aqui para o nosso público. Boa tarde. Bom, boa tarde, Diego. Boa tarde a todos que nos acompanham. Acho que você está coberto de razão na sua análise, né? Essas informações desencontradas e conflitantes só geram prejuízo, né, na compreensão do programa de imunização. Então, o racional, e isso é muito importante que fique claro, né? O racional para o estabelecimento desse intervalo de 12 semanas, inicialmente feito com a vacina AstraZeneca e pautado em evidências científicas, e posteriormente feito também para a vacina Pfizer, e só para essas duas vacinas nesse momento, essa recomendação de intervalo existia, guarda relação com um objetivo princípio desse esquema, Diego. A ideia é que, ao afastar uma dose da outra, ou seja, ao deixar essa segunda dose 12 semanas depois, num momento epidemiológico como aquele que o país vivia, né, com um alto número de casos, e que ainda vivemos, né, com um número de vacinas disponíveis para a nossa população limitado, que impede, vamos dizer, que a gente acelere, né, além do que está sendo feito em relação ao programa de imunização, essa estratégia permitia que indivíduos que só receberiam a sua vacina, vamos dizer, meses depois, se isso não tivesse sendo feito, pudesse, de forma antecipada, ser alvo, pelo menos, da primeira dose da vacina. Então, foram feitos estudos e modelos matemáticos e, pautado nas evidências científicas, decidiu-se por essa opção, embasado, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde, né, que corroborou com essa recomendação, em locais onde os grupos prioritários ainda não estivessem, vamos dizer, sido contemplados com pelo menos a primeira dose da vacina, na sua plenitude, e em locais onde houvesse ainda importante transmissão do vírus na comunidade. Situações que ainda estão presentes, infelizmente, no nosso país. Então, entendo que a manutenção do esquema de 12 semanas é algo que a gente deve ainda, vamos dizer, sustentar, até que a gente tenha completado a imunização primária. Acho que está chegando perto, né? O esquema foi bastante acelerado nas últimas semanas, já se vislumbra, provavelmente para o final de agosto, começo de setembro, a possibilidade de alcançarmos pelo menos toda a população prioritária, acima de 18 anos, no caso, com pelo menos a primeira dose da vacina. Perfeito. Então, o senhor classifica esses estados, cidades que estão mudando esse intervalo, esse tempo de intervalo. O senhor classifica que é um erro de estratégia nesse momento, até por conta das vacinas, do número de vacinas disponíveis, ou não exatamente? Olha, Diego, eu entendo que eu não tenho detalhes, né, da situação epidemiológica particular desses estados. Talvez eles já tenham conseguido contemplar todos os adultos com pelo menos a primeira dose. Não creio que isso tenha acontecido. Então, nesse sentido, a gente viu recentemente a publicação de estudos. Esse é outro tema muito importante para ficar claro. Às vezes nós vemos dados conflitantes dos estudos, mas o que a gente tem que se valer é dos estudos de mundo real, de efetividade contra a doença, né? E os dados de efetividade contra a doença grave, contra a morte, contra a hospitalização, que são, de fato, aqueles desfechos da doença mais importantes a serem prevenidos, os dados são muito sólidos e sugerem que, após a primeira dose de ambas as vacinas, da vacina AstraZeneca e, no caso da vacina Pfizer, há elevada efetividade para a prevenção desses desfechos graves, quais sejam hospitalização e morte. E, portanto, entendemos que ainda, vamos dizer, pautado nesses elementos, até que se atinja, né, aquele grupo de adultos prioritários, essa estratégia deve ser mantida a partir do momento que atingirmos. Aí eu acho que a antecipação, evidentemente, se faz necessária, porque a segunda dose é inequívoco o benefício que ela traz, né? Ela otimiza a proteção, ela gera títulos mais altos de anticorpos, e isso não só vai melhorar a proteção
oferecida pela vacina, como provavelmente vai tornar essa proteção mais longeva, mais duradoura. Doutor Safad, quando a gente fala da variante Delta, que foi a grande motivadora aí dessa antecipação da segunda aplicação, a preocupação é genuína? Quer dizer, diante daquilo que a gente está observando no mundo, não é? É importante a gente ficar de olho nessa variante? Bom, a variante Delta, e isso também é importante ficar claro, o seu ponto é muito importante, né, no que diz respeito aos dados de mundo real, né, de novo, né, para a proteção contra as formas graves, a boa notícia é que todas as vacinas que foram utilizadas em locais onde a variante Delta circulava, basicamente estudos feitos no Reino Unido e no Canadá, então, de novo, com as vacinas da Pfizer e com a vacina da AstraZeneca, esses estudos mostraram que, no que diz respeito ao impacto para as formas graves, de novo, a efetividade se manteve bastante elevada. Há uma diminuição da efetividade para as formas leves, né? Isso se observou com uma dose versus 2 doses, mas a proteção para as formas graves ela é consistente, né? Após a realização da primeira dose da vacina. Essas são as evidências que temos até o momento publicadas na literatura. Perfeito, doutor Safad. Quero tratar de outro assunto aqui com o senhor, porque a Copa América acabou, né? Teve a derrota aí do Brasil diante da Argentina no Maracanã. Foi, é claro, uma derrota brasileira, mas a competição deixou aí um legado perigoso também para o país, porque pelo menos uma variante, né, do coronavírus, que não circulava aqui no nosso país, foi ali registrada durante os jogos, colhidas no Mato Grosso do Sul, em 2 pessoas diferentes. Há risco, doutor, do surgimento de novas variantes? Como é que a gente tem que observar essa informação? Bom, a circulação dessas variantes, Diego, é um fenômeno global, né? Então, evidentemente, a partir do momento que surge o acúmulo de mutações, né, que transformam o vírus, e isso confere atributos a essa nova versão do vírus, ou seja, quando essas mutações são acompanhadas de melhora na capacidade de transmissão do vírus, quando isso acontece, isso torna essa variante mais competitiva. Ela ganha competitividade no sentido de transmissão. E, dessa maneira, né, nesse mundo globalizado que vivemos, é inexorável que isso acabe se estendendo a diversos locais. Mas há fatores geográficos que podem fazer com que isso seja mais ou menos impactante, até mesmo a competição com outras variantes. Lembrar que a gente tem aqui no Brasil a variante Gama, né, que tem se mostrado também uma variante muito competitiva no que diz respeito à transmissibilidade. Então, acho que você está se referindo especificamente à detecção que foi divulgada hoje, né, de casos da variante Kappa, né, que era uma variante identificada nos países andinos, basicamente ali na Colômbia, no Equador, etc., e que foi identificada em pelo menos 2 estrangeiros que aqui vieram para participar aí dessa versão de triste memória para nós brasileiros da Copa América, né? Então, de fato, essa é uma variante chamada variante de interesse. Ela ainda não foi classificada como uma variante de preocupação. As variantes de preocupação são as 4 ainda que circulam: a alfa, beta, gama e a delta, né? Como você citou. Esta é uma variante de interesse, mas traz sim sempre preocupação, né? Uma vez que a gente tem a chegada aí de novos elementos e enquanto a gente não tiver a nossa população adequadamente vacinada na sua plenitude, né? O que cria obstáculos para a transmissão do vírus, isso é muito importante. Enquanto nós não atingirmos esse patamar, é sempre um risco a chegada de novas variantes aqui ao nosso país. Vamos acompanhar de perto. Doutor Marco Aurélio Safad, muito obrigado pelos esclarecimentos todos aqui para a gente, para o nosso público do UOL no UOL News. Até uma próxima. Boa semana para o senhor. Muito obrigado, uma boa semana a você e a todos que nos acompanharam.